Hoje no programa estamos conversando sobre os cuidados com a saúde do recém-nascido. Um bebezinho que precisa de muita atenção da família, cuidados importantes de saúde e que traz também algumas mudanças na rotina da família. E se tem algo que a gente sente bem, é a mudança no sono. As mães têm alguns problemas nesse período para conseguir descansar. Acordam muito e a gente tem então perguntas que surgem a respeito dessa rotina. Vamos continuar respondendo essas dúvidas que vieram das ruas. Vamos acompanhar a pergunta. Quantas horas o bebê pode dormir? Doutora Ana Maria, no primeiro mês de vida, a gente sabe que isso é muito importante. Explica para a gente um pouco sobre o assunto. Então, o bebê, nos primeiros dias de vida, ele dorme, das 24 horas, ele dorme cerca de umas 20. Então, você pega o bebê, ele mama um pouquinho, 10, 15 minutos, dorme. Com o passar dos dias, ele vai ficando um pouquinho mais desperto, né? Mas intervalos maiores que 3 horas sem o bebê mamar, nós não recomendamos, porque pode interferir no ganho de peso da criança. Então, um soninho que dure 3 horas é um tempo adequado. É pouco provável que aconteça isso nos primeiros dias de vida, porque o bebê se alimentando por leite materno, a digestão é rápida. Ele vai ter fome, então ele vai acordar, tá Não certo? importa se é dia ou se é Não noite. importa se é dia, se é noite. Muitos trocam o dia pela noite. O que a mãe precisa é saber que quando o bebê dorme, se ela puder descansar um pouquinho, é importante, né? Às vezes o bebê vai para casa e é colocado já no quartinho para dormir e os pais acabam levantando a noite inteira para ver se o bebê está bem, se está respirando e acaba que eles acabam não dormindo, ficando super cansados. Então, às vezes, nos primeiros dias, o bebê acaba dormindo no carrinho, ao lado da cama dos pais, para que eles também possam descansar um pouco e Fica mais se tranquilos também. conhecerem, ficarem mais tranquilos. Com o passar dos dias, já vão vendo o hábito dessa criança, o intervalo que ela vai dormir, né? O tempo que mama, o tempo que consegue ficar saciada, para depois a gente aceitar que ele durma um pouco mais, né? Então, E no os, começo, tem que amamentar, porque tem algumas pessoas que falam, ah, não, já nem deixa acostumar a mamar à noite. Tem que amamentar durante a noite também, nos primeiros Vai meses de depender do vida. bebê, né? Tá. Então, assim, mamar a cada 3 horas. Dificilmente um bebê, na primeira semana, dorme a noite toda. O sono mais longo pode ser ao redor de 5 4, 5 horas, horas. 4, 5 horas. Mas na primeira semana, geralmente é difícil. Com a mudança da produção do leite, o volume, né? A mudança das características, o leite materno, ele tende a dar um pouquinho mais de saciedade, o sono tende a ser um pouquinho mais longo, né? Mas isso é um Vai se pouquinho, vai alterando se alterando nas primeiras semanas, até durante que muito se tempo até, a gente estabelece vai uma vendo. rotina mais confortável para a mãe, E aí né? até é importante perguntar ao pediatra, ele vai perceber pelo ganho de peso, se a criança está mamando, deve Isso. mamar mais ou não. O pediatra que vai ajudar a perceber, não adianta ficar escutando aquela, ah, mas ele está tão magrinho ainda. Importante que o pediatra oriente nessa hora. A gente vai agora responder mais uma pergunta de uma mãe que se prepara para a chegada de um bebê. Eu gostaria de saber como que eu faço para poder medir a temperatura do banho do meu bebê. A gente já encontra hoje, doutora, até termômetros para Sim. banheira. Mas quem não tem isso disponível, como é que a gente faz? Qual é o Não, melhor é a jeito? sensação térmica que a gente pode ter colocando a água para dar o banho no bebê. Você pode pôr o cotovelo na água, se for tiver confortável, a água está adequada para o banho, né? O cotovelo, o dorso da mão, né? Então, a gente tem a sensação, se a água está confortável, quem tem termômetro é ao redor de 38 graus a temperatura da água. 38 graus. Quem não tiver, essa sensação agradável, né, de temperatura, nem muito quente, nem muito fria, que a gente sente principalmente com o cotovelo, é a temperatura adequada para o banho do bebê. Doutora, quando a gente fala nesse período importante da saúde da criança, é importante falar sobre aleitamento materno Sim. também. Qual é a importância desse alimento para esse bebê? E já emendar uma segunda pergunta. Quais são as alternativas para aquela mãe que não consegue amamentar ou por outros fatores precisa desse complemento? Sim, realmente, a gente tem como meta, né, que um bebê mame exclusivamente no peito da mãe os 6 primeiros meses de vida, mas muitas vezes isso não é possível. Essa amamentação, ela deve já começar na sala de parto, se possível, dentro da primeira meia hora após o nascimento do bebê.
isso tem relação, né, com maior tranquilidade materna, melhor produção de leite, formação de um bom vínculo. Então, se isso for possível, ótimo. Caso não seja, o mais precoce possível na maternidade, se esse bebê ficar junto com a mãe no quarto, em alojamento conjunto, isso é uma estratégia muito favorável para a amamentação. Tá? Então, assim, a nossa meta é orientar que essa amamentação exclusiva ao seio aconteça nos primeiros 6 meses de vida. Muitos serviços, empresas, dão a licença maternidade já de 6 meses, mas muitos não, 4 meses a mãe tem que voltar a trabalhar. A indústria de alimentação infantil, a gente considera que existe muita seriedade na produção de alternativas para alimentar a criança. Então, existem fórmulas artificiais que a gente, como médico, pode orientar, pode recomendar na substituição do leite materno, caso seja necessário, caso essa mãe vá trabalhar, né? E também vão ser introduzidos outros alimentos, fruta, né? A papinha que a gente chama papinha de legumes, né, o nome mais adequado, né, que vai ser dado também para a criança gradativamente, suco de fruta. Então, existe todo um planejamento que deve ser feito um pouquinho antes, uns 10, 15 dias dessa mãe voltar a trabalhar, para poder alimentar esse bebê. É muito ruim que ela vá trabalhar amanhã sem ter pensado em alternativas para alimentar o bebê. Existe a possibilidade dela também ordenhar leite, congelar e disponibilizar leite materno congelado, que pode ser aquecido e dado para o bebê pelo cuidador. Então, existem várias alternativas que pode ser dada a orientação e essa mãe vai ficar tranquila trabalhando, sabendo que o bebê não está passando fome, está ingerindo ou o leite dela ou uma fórmula infantil adequada, né? E alimentos adequados. Então, existem alternativas. Então, é importante que a mãe faça essa pergunta na consulta anterior, ela voltar para o trabalho, ou até duas consultas antes, para que ela consiga se planejar bem. Bom, a gente disse que a gente não conseguiria responder todas as perguntas do período, mas a gente realmente agradece muito a doutora Ana Maria por trazer orientações importantes sobre estes assuntos e o espaço para que volte sempre ao nosso programa para falar mais sobre a saúde dos recém-nascidos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Conversamos com a doutora Ana Maria Pereira de Melo, pediatra, que atua no Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ela compartilhou conosco hoje informações sobre esse preparo que a família deve promover de conhecimento técnico, conhecimento científico e de experiência do dia a dia para cuidar bem do recém-nascido. Mas reforçamos sempre a necessidade de que estes pais, estes familiares, também se preparem espiritualmente. Afinal, este é um compromisso que tem início na alma, no espírito, na nossa essência. E é por isso que nós convidamos você também a estar nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Todos os sábados acontece a reunião da comunhão com Deus, cruzada do novo mandamento de Jesus, a partir das 4h15 da tarde, promovendo o estudo do Evangelho, cantarmos músicas elevadas, elevarmos o nosso coração a Maria, Mãe Universal da Humanidade, que ajuda as mães também a cuidarem de suas famílias. E, em especial, no terceiro domingo de cada mês, temos a reunião pelo fortalecimento das famílias, às 10 horas da manhã. Leve a sua família, amigo telespectador, amiga telespectadora, a este espaço sagrado de saúde espiritual, que fortalece as bases que sustentam a nossa casa. Por isso, para saber mais de como você pode participar, ligue 0310 07 940 ou acesse www.religiãodedeus.org. Para terminar o programa de hoje, trazemos um destaque do livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual, de autoria do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, que nos fala sobre como nós devemos estar sempre ligados a estes protetores que nos ajudam a conduzir nossas famílias, a cuidar dos nossos filhos. Na página número 70, encontramos o trecho Amor e Boa Vontade. Escreve então o irmão Bezerra de Menezes. Tentemos, meus irmãos, imaginar as vibrações sublimes trazidas por tantos espíritos abnegados, colaboradores celestiais, que nos ajudam a formar trilhas de luz para clarear as veredas percorridas por mulheres e homens, jovens e crianças, elevando o ser humano naquilo que tem de melhor, o amor e a boa vontade de Deus. Pelo nosso exemplo, trazer a eles esta oportunidade. Então, que nós consigamos também, em primeiro lugar, sermos cada vez melhores. E
com a proteção de Deus, nós vamos conseguir sim, sempre. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.